Ele era o homem que todo cristão temia. Saulo de Tarso, um nome que fazia famílias se esconderem. Com a autoridade do sumo sacerdote, ele invadia casas, arrastava os crentes para fora e os lançava na prisão. Homens, mulheres, não importava. Ele acreditava estar servindo a Deus. Mas, na estrada para Damasco, Saulo não estava caçando ninguém. Ele estava prestes a ser caçado pela graça. Saulo esteve presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, aprovando sua execução. Mas isso não foi suficiente para ele. Saulo tornou-se obcecado em exterminar os cristãos e seu movimento. Todos os dias, perseguia os seguidores de Jesus com determinação cruel. Ele ia de casa em Jerusalém, arrastando qualquer um que confessasse Jesus como Senhor. Mas Jerusalém não era suficiente. "Dê-me cartas", disse ele ao sumo sacerdote, "para que eu vá a Damasco e traga presos todos os que seguem Jesus, para que enfrentem a justiça." E assim, com autoridade em mãos, Saulo partiu pela estrada de Damasco, cheio de fúria e sem saber que o céu observava. Por volta do meio-dia, quando Saulo se aproximava da cidade, algo inimaginável aconteceu. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, brilhou ao seu redor. A força o derrubou ao chão. Então veio a voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Confuso e tremendo, Saulo respondeu: "Quem és tu, Senhor?" "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que deves fazer." Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou, mas ao abrir os olhos, estava cego. Guiado pela mão como uma criança, o poderoso Saulo entrou em Damasco. Durante 3 dias, não comeu nem bebeu. Ele permaneceu em completa escuridão, física e espiritualmente. Em outro lugar da cidade, numa casa silenciosa, um devoto seguidor de Jesus chamado Ananias estava ajoelhado em oração quando recebeu uma visão. "Ananias, levanta-te. Vai à rua chamada direita. Na casa de Judas, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando." Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que recupere a visão. Ananias ficou paralisado. "Senhor, ouvi muitos relatos sobre esse homem. Ele causou muito mal aos teus santos em Jerusalém, e agora está aqui com autoridade para prender todos os que invocam o teu nome." Mas o Senhor respondeu: "Vai. Ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer por causa do meu nome." Obediente, mas com medo, Ananias foi. A propósito, se você acha esses vídeos interessantes ou edificantes, considere se inscrever. Eles levam muito tempo para serem feitos, e isso ajuda bastante. A porta rangeu ao se abrir quando Ananias entrou na casa. Diante dele estava o infame Saulo de Tarso, cego, enfraquecido, humilhado. Ananias colocou as mãos sobre os ombros de Saulo e falou com uma voz firmada pela coragem divina: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recuperes a visão e sejas cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar. Mas não foi apenas sua visão física que retornou. Toda a sua vida foi redirecionada. Em um instante, Saulo passou de inimigo de Cristo a vaso da sua misericórdia. Sepultado e ressuscitado simbolicamente, Saulo foi batizado naquele mesmo dia. Poucos dias depois, Saulo começou a pregar nas sinagogas: "Jesus é o Filho de Deus." As pessoas ficaram admiradas. Não é este o homem que aterrorizava os crentes em Jerusalém? O mesmo que veio aqui para prendê-los e arrastá-los em correntes? Não era um engano. Era um milagre. Saulo, antes o rosto do medo cristão, agora proclamava com ousadia que Jesus era o Messias prometido. Ele deixou os estudiosos da lei sem palavras. Seus antigos aliados agora se voltaram contra ele. O caçador havia se tornado a presa. Eles conspiraram para matá-lo, vigiando os portões da cidade dia e noite, esperando a chance de silenciá-lo para sempre. Mas enquanto a cidade dormia, os novos irmãos de Saulo em Cristo desceram num grande cesto por uma abertura no muro, e ele escapou sob a cobertura da noite. O homem antes temido como Saulo passou a ser conhecido no mundo como Paulo. Mas por que a mudança de nome?
Saulo era seu nome hebraico, um nome de herança e tradição. Ligava ao seu povo, ao seu passado, à tribo de Benjamim e ao orgulho de um fariseu. Mas Paulo era seu nome romano, um nome que falava ao mundo que ele agora era chamado a alcançar, um nome que unia culturas, um nome aceito e compreendido em todo o império. À medida que ele pregava aos gentios por todo o mundo romano, seu nome tornou-se um símbolo de sua missão. Representava a mudança de fariseu orgulhoso para servo humilde, de perseguidor para pregador, de Saulo para Paulo. E embora as Escrituras não registrem um momento dramático de renomeação, essa mudança não foi por acaso. Anos depois, Paulo escreveria: "Vocês ouviram falar da minha antiga maneira de viver no judaísmo, de como persegui intensamente a Igreja de Deus. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, não consultei homem algum." Paulo plantaria igrejas por todo o mundo romano, escreveria cartas que se tornariam escritura e daria sua vida pelo evangelho que um dia tentou destruir. Porque quando Jesus transforma um coração, ele não apenas o limpa, ele lhe dá uma nova missão. E se você ainda não se inscreveu, por favor, não se esqueça de fazê-lo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos incríveis como este.